Olá, inscritos! Quanto às ervas e seus benefícios, o nome científico Laurus nobilis, mais conhecido como folha de louro, ela é originária do Mediterrâneo e a sua árvore chega a medir até 20 metros de altura. Na Grécia Antiga, no tempo de César, em suas competições, suas batalhas, eles faziam um laureado, como se fosse uma coroa, quando o ganhador ou quando se fazia algo excelente e você alcançava um objetivo, eles te coroavam com uma coroa de louro, essa mesmo. Eu estou parecendo mais a Estátua da Liberdade do que um laureado da época de César. Mas tudo bem. Essa era a famosa coroa que os reis e rainhas utilizavam naquela época. E também os vencedores eram coroados dessa forma. Quais são as vitaminas e minerais que apresentam a folha de louro? Nós temos potássio, fibras, hidrato de carbono, magnésio, ácido fólico, carboidratos, cálcio, ferro, fibras alimentares em geral e vitaminas como A, B, C, D, B1, B2, B6, B9 e PP. Olha quantos fitoquímicos que a folha de louro tem para o nosso organismo. Eu creio que você que cozinha, que utiliza a folha de louro na alimentação brasileira, acho que nem imagina que tudo isso seria de benefício numa única folhinha. Ela tem um composto que chama partenolide. Este é um fitonutriente que restringe o câncer cervical. Ele também protege, o louro, protege o coração, porque ele tem nos seus componentes rutina, salicilatos e ácido cafeico. Olha os benefícios que nós temos. Ele é rico em ácidos graxos insaturados, mono, que reduz o colesterol LDL, que é aquele famoso colesterol ruinzinho que a gente costuma alimentar no nosso organismo. Combate a diabetes tipo 2, então se você tem esse tipo de problema de diabetes tipo 2, pode utilizar a folha de louro. A folha de louro também tem propriedades anti-inflamatórias, anti-reumáticas, que é para reumatismo, diurética, ótimo, que a gente vai eliminar bem os líquidos, digestiva, por isso que a gente faz aquela famosa feijoada e a gente coloca uma ou duas folhinhas de louro. Você pode colocar também uma folhinha de louro no arroz e assim como você achar interessante na sua culinária. Mas por quê? Para melhor digestão, porque uma feijoada ela é bem pesada, que nós bem sabemos. Ou às vezes costumam utilizar laranja, chupar uma laranja com bagaço depois da refeição. Mas o louro, ele faz um trabalho muito melhor e mais significativo nesse processo digestivo. Também traz uma proteção hepática para o nosso organismo. É expectorante na região pulmonar e previne o entupimento das artérias. Úlceras, ele trabalha as úlceras fora, problemas de feridas ulcerativas, você faz um banho ou passa-se naquela região. Gases e inflamações do fígado trazem grande significado. Alivia cólicas menstruais, então para as mulheres, a folha de louro regula o fluxo e o ciclo menstrual. As famosas dores de cabeça, reumatismo, como eu disse, porque ela é antirreumática, infecções de ouvidos e de pele, melhora bastante as infecções. Elimina gripes e resfriados, coadjuvante, como eu disse, em relação à parte expectorante. Os rins trabalham melhor eliminando os líquidos acumulados. Por isso que ele é diurético. Então aquele inchaço que você tem por adquirir muita água e ficar armazenada no seu organismo, a folha de louro libera e deixa você muito bem nessas partes. Você não fica tão inchado, você elimina todo o líquido do seu corpo. Quer dizer, não todo, porque a gente tem que manter os 70%. O óleo da folha alivia a enxaqueca, dores musculares. Você também utiliza ela como inalação para essa parte respiratória
E nas contusões e entorses, você pode utilizar o óleo, que você também elimina os inchaços nesses casos. Nós utilizamos também como infusões e decocções nos casos de infecções fúngicas, que são os fungos, né? Transpiração excessiva, você pode utilizar a água, né, nas axilas, porque ela ajuda nesse processo, na parte glandular. Não eliminando, mas sim melhorando o excesso de transpiração. Comichões, que é aquelas coceiras que a gente tem, que você coça e até chega a arrancar pedaços da pele, né? Que chega até a sangrar, arranhões e tudo mais. Passa-se a água da folha do louro. Estomatite, para quem tem esse problema estomacal, você consegue melhorar muito a estomatite. Gengivite, que são as inflamações da gengiva, você pode fazer o gargarejo, melhoria significativa para esse processo. Ação antimicrobiana, assim como ela tem uma ação externa e interna para esse fim microbiano. Como também em casos temos utilização como infusão alcoólica e tratamento láureo. Isso eu vou colocar na observação do canal algumas receitas alcoólicas e láureo, para vocês entenderem do que se trata. Como que eu preparo esse chá da folha de louro? O chá nós utilizamos no máximo 4 folhinhas ao dia para 500 ml de água, meio litro de água. Por quê? Porque a folha ela tem um concentrado fitoquímico muito forte, então nós não podemos utilizar tantas folhas, assim como, por exemplo, a gente utiliza 15 folhas de graviola para 1 litro de água. Então, para você ver, a folha de louro ela tem os fitoquímicos bem concentrados, então ela é muito forte. Em cada folhinha, a gente pode perceber que é como se fosse um extrato, né? Cada folhinha como se fosse um extrato, então ela é muito forte. Então eu vou utilizar 4 folhinhas, mais ou menos, que está aqui, 4 folhinhas, que é o que eu preciso necessário para esse chá, certo? São 4 folhinhas no máximo, eu vou colher aqui, né, dos galinhos que eu trouxe. Então no máximo 4 folhinhas, que é o que eu preciso. Além dela ter um cheiro maravilhoso, né? Ela é bem cheirosa, a gente vai utilizar 4 para meio litro de água, certo? Se eu ultrapassar isso, eu vou correr risco de hiperdosagem e não é interessante eu passar por esse tipo de situação, porque ela intoxica, ela tem um poder tóxico muito forte. Então, não corre esse risco. Contraindicações, como sempre, as grávidas e as lactantes não podem ministrar esse chá, porque interfere no feto, no desenvolvimento fetal. A sensibilidade estomacal, para quem também tem esse processo, não é conveniente. Por exemplo, gastrites e úlceras estomacais. Se você já as tem, você vai piorar mais ainda elas, porque é uma folha muito forte, ela tem um teor fitoquímico muito forte. Então você vai ter esse tipo de problema. Eu mesmo, como eu tenho gastrite nervosa, eu não utilizo esse chá, porque me dá ânsia de vômito e mal-estar. Recentemente eu fiz o chá e não me senti muito bem, eu cheguei até a vômito, então não é interessante se você tem esse tipo de problema. Ela nos traz poderes mágicos, como muita gente sabe, né, que a gente utiliza para banhos. E os banhos, eles são feitos para prosperidade, para fartura, combate à negatividade, porque a planta em si, ela cria um campo áurico em volta de você. Ela chega no seu duplo etérico e cria esse componente áurico de proteção. E ajuda nesses processos, como eu disse, traz proteção, sucesso para tudo aquilo que você desempenha em fazer e ajuda na melhoria da sua vidência. Então, se você é um médium que você já tem uma certa vidência, utilize esse banho que você vai melhorar muito mais a sua vidência. Por ela ser mágica, também eu li que você pode carregar uma folhinha de louro, né, na sua carteira. Você coloca dentro da sua carteira, dá uma limpada nela, certo? Lava, deixa ela secar mais ou menos, só para secar, não tirar o verdinho. E você utiliza ela na sua carteira para trazer todo esse processo de proteção e benfeitorias, como eu já disse.
E eu li também sobre que você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma folhinha seca, não essa, que essa daqui é verdinha, né? Uma folhinha mais seca, e você escreve na frente ou atrás com uma caneta ou uma canetinha o seu pedido. E aí você segura e você coloca fogo e deixa ela queimar. Você vai soltando a fumaça no ambiente onde você está e você vai com os olhos fechados, esperando que o seu pedido aconteça, formulando com que o seu pedido aconteça. Isso é magnífico. Dizem que com a fé você consegue realizar aquilo que você escreveu e pediu na folhinha. É uma simpatia simples, mas dizem que é bem legal fazê-la. Interessante. Os banhos de proteção, como que eu faço? O banho de proteção, a gente utiliza de 10 a 15 folhas de louro para 1 litro de água. Então você vai ferver, né, a água, você, assim que entrar em ebulição, você coloca as 15 folhas dentro, abafa e depois deixa amornar. E aí você vai para o banho, você faz o seu banho habitual. Eu costumo utilizar em baldes os banhos, sabe? Eu coloco, eu coo, né? Ou senão eu tiro as folhas através de uma peneira, deixo de lado e aí utilizo a água para o banho dentro de um balde. Depois que eu faço meu banho normal de asepsia, eu utilizo o banho, pego o balde e jogo do pescoço para baixo. É um ótimo banho. Aí você deixa esfriar, quer dizer, secar no seu corpo naturalmente. Você vai ficar um pouco mais dentro do banheiro e depois você coloca a roupa. É uma forma de você manter um campo áurico de proteção ao seu redor. É bem legal, é bem interessante. Eu já fiz muitos banhos com a folha de louro, é bem legal. E no caso de beber, como eu disse, são 4 folhas por dia, não pode passar disso porque ela é tóxica. A mesma coisa, deixa o meio litro de água entrar em ebulição, joga-se as 4 folhinhas dentro, abafa e aí você pode, assim que amornar, tomar essas 4 xícaras. Meio litro de água dá em torno disso mesmo, de 3 a 4 xícaras ao dia. Certo? Esses são os benefícios da folha de louro, né? Que você pode utilizar na culinária à vontade, mas no máximo 2 folhinhas ao dia, tá? Na culinária. Para digestão, né? O processo digestivo. Certo? Quero agradecer por vocês estarem me acompanhando no canal, em especial a Graça Reis e a Maria Camelato, que com a Graça, né, a Graça com todo o seu carinho e palavras bonitas, e a Maria Camelato com todo o seu aparato me acompanhando, dando like, questionando os meus vídeos. Gratidão por me acompanhar. Besitos, besitos para todos vós. Besitos.